declaro aberta a sessão e anuncio 2 recursos originários interpostos por João Silva e José Silva e Carlos Cunha, Marcos Rocha e Partido Comunista, em face de decisão do TRE do Paraná, que julgou ações de investigação judicial propostas e ação de impugnação de mandato eletivo, cassando os mandatos de José Silva e João Silva e decretando a inelegibilidade de ambos por 8 anos. Integra essa egrégia corte o excelentíssimo senhor ministro Dr. Rodrigo Zílio e o excelentíssimo senhor ministro Dr. Rodrigo Pedreira. Iniciaremos, o relatório já foi exposto, iniciaremos, portanto, a ordem de sustentação, começando com a doutora Maria Carolina. Vossa Excelência tem 8 minutos. Muitíssimo obrigada, Excelência. Cumprimento a todos, ao Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Muito boa noite, aos demais colegas também. A bem da verdade, a Justiça Eleitoral tem finalidade de proteger a legitimidade das eleições, que é um processo custoso e valiosíssimo para a manutenção dos pilares democráticos que sustentam o nosso país. Como visto em todo o curso desse processo, e não será diferente nesta sessão, os irmãos Silva, em seu conjunto de condutas altamente danosas à legitimidade do pleito, não só pegam atalhos que são perigosos, né, e para chegarem ao poder, como também viciam a vontade popular, demonstrando publicamente algo que parece verídico e honesto, mas na verdade não é. Eu e o Dr. Secundino demonstraremos a seguir os pontos que comprovam a sustentação desta minha fala. A iniciar sobre o interesse recursal, embora já logrado o êxito na sentença condenatória dos irmãos Silva, pedimos a manutenção da cassação e a condenação por captação ilícita de sufrágio, bem como o requerimento da multa, que foi pugnada na reunião da ISAGES e não conferido no acordo anterior. E também pedimos a condenação por abuso de poder religioso. Sobre a reunião das demandas por conexão, inexiste objeção à aplicação do artigo 96b da Lei Eleitoral, a qual confere julgamento às ações eleitorais que são comuns, propostas por partes diversas, né, mas que versam sobre o mesmo assunto. Em decisão anterior, o TRE brilhantemente decidiu e reconheceu a conexão dos fatos e observou que o somatório das ações dos demandados demonstram a gravidade e dos abusos ilícitos que sustentam a nossa causa de pedir. Um ponto importantíssimo debatido também aqui é a licitude das provas, né? Houve uma gravação ambiental no restaurante que pertence aos irmãos Silva e, conforme vasta jurisprudência dos tribunais, já admite-se a gravação ambiental, conferindo licitude no processo eleitoral. Conforme proferido já pelo ministro relator Edson Fachin, no recurso especial, a gravação ambiental feita por um dos interlocutores, mas sem conhecimento do outro e sem prévia autorização judicial, ela é admitida como prova num ilícito eleitoral, seja em ambiente público ou privado. É de entendimento, inclusive, corroborado pelo STF. Como a situação do período eleitoral demanda, não haveria outra maneira que não esta de se adquirir provas da captação ilícita de sufrágio e demonstra, nesse caso, a real necessidade de se utilizar desse meio para um bem maior, que é a lisura das eleições, né, para que ele seja resguardado. Em relação ao abuso de poder religioso, é muito importante que essa conduta seja analisada, porque é uma conduta muito danosa e é muito importante que ela seja analisada dentro dessa lide. Lucas Silva, né, o líder religioso, numa reunião com um número expressivo de fiéis, ele profere discurso eleitoral favorável aos réus. E, mais importante... Vossa Excelência me permite intervir? Vossa Excelência, na sua fala agora, falou que ele fez um discurso eleitoral. Não era uma reunião religiosa. O líder religioso, se eu não me engano, era uma reunião espírita. Não estava falando sobre a doutrina. Você está dizendo que ele fez um discurso eleitoral? Está nos autos?
Excelência, muito obrigada pela sua pergunta. Bem, nessa ocasião, que inclusive João e José Silva estavam presentes, ele fez um discurso favorável aos futuros candidatos. E eles já eram pré-candidatos e tinham explicitado nas mídias sociais a vontade de se candidatar. Então, esse discurso com esse número expressivo de pessoas favoreceu os referidos nas eleições, porque eram... Interpretar que esse discurso foi favorável. O que ele especificamente falou que pode ser considerado favorável? Disse que eles eram pessoas boas ou foi declaradamente disse que eles eram candidatos e pediu votos? Sabe informar? Infelizmente não, Excelência, não está nos autos do processo que explicitamente nesta reunião eles pediram votos. Pode continuar. Muito obrigada pela pergunta, Excelência. Sobre a data de propositura da ação de Carlos Cunha para João Silva, que foi candidato a governador e ganhou, a defesa usa o argumento de que ela foi proposta antes mesmo do registro de candidatura, em que pese a data da propositura da ação ser anterior ao registro de candidatura, esse vício mínimo não desfavoreceu o referido, uma vez que ele se restabeleceu a partir da juntada dos autos já no registro do representado, né? Então, até antes mesmo da citação. Então, não causou prejuízo para a parte. E sobre a gravidade das condutas, né, demonstrada ao longo da apresentação das razões elencadas já por nós, elas mostram-se altamente lesivas à legitimidade do pleito e à manutenção dos pilares democráticos que sustentam o nosso país. É muito importante que, a partir dessa análise do conjunto da obra, seja decretada a cassação dos mandatos, continue sendo cassada os mandatos, seja declarada a inexigibilidade e imposição de multa por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. A captação de sufrágio também seja analisada e o abuso de poder religioso. Agora, meu colega Secundino vai continuar a nossa explanação. Muito obrigada. Tem a palavra, doutor Secundino. Boa noite a todos. Cumprimento os vossos membros do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral e venho aqui reiterar o que a colega já disse, reforçando algumas coisas que precisamos realmente deixar estabelecidos para que possa se lograr o êxito na manutenção da condenação já imposta aos réus, João Silva e José Silva, vez que os mesmos, ao nosso ver, praticaram, sim, os atos infracionais que lhes custou a cassação do seu mandato e a inelegibilidade pelos 8 anos. Venho aqui reforçar também, com relação ao uso dos fake news, das fake news, forma que estes utilizaram-se do poder econômico que possuem na região do Paraná, estado do Paraná, e contratando algumas agências de publicidade, se aproveitaram desse poderio para que enviassem inúmeras mensagens, quantidades de mensagens através de robôs, para alguns eleitores. Doutor Secundino, Vossa Excelência está sem som. Está fechado seu microfone. Sua imagem travou. Eu tive um pequeno problema aqui, perdão. Eu vou descontar 30 segundos, vou dar mais 30 segundos a Vossa Excelência para... Pela quantidade de mensagens enviadas e observando a eleição, a forma com que eles foram eleitos, com uma expressão muito alta no que se refere ao percentual, vez que passou de 67%, é muito óbvio que o poder econômico que foi utilizado
pelos dois, lhes beneficiou muito. E o uso dos fake news, inclusive, deixando claro aqui essas mensagens falsas e o aporte das agências de propaganda, em que eles utilizaram-se de recursos em que colocaram ao seu favor, como se fossem benefícios praticados por estes, algumas obras de candidatos passados, de gestores passados, como se estas benfeitorias feitas para o Estado tivessem sido patrocinadas por estes candidatos, o que na realidade não foi, que é uma mentira descabida e que aqui cabe ressaltar para que seja levado em consideração no momento do julgamento, para que seja realmente... Me permita intervir, Excelência. Vossa Excelência está argumentando e fundamentando que essas fake news teriam trazido desequilíbrio no evento eleitoral e, ao que consta, seriam 15 que foram detectadas 15 mensagens. E essas mensagens teriam sido dando informações de obras que eles não teriam participação nenhuma. Vossa Excelência pode fazer uma sua opinião, se isso teria, de alguma forma, intervido na vontade do eleitor a ponto de desequilibrar a eleição, quando Vossa Excelência disse que foram 67% de votos proferidos em favor dos impugnados. Excelência, aproveitando Pois não, Excelência. Aproveitando a sua pergunta, até para podermos contextualizar melhor, para que o advogado possa esclarecer qual é a diretriz que leva ele a presumir que essas fake news tiveram um impacto relevante no processo eleitoral, ou seja, o que leva ele a presumir que o tão só fato de a fake news ser divulgada teve esse impacto direto e automático nos 67% de votação, tendo em vista o que consta nos autos, aparentemente, pelo número de mensagens, né? Que ele explicasse melhor esse fato, por gentileza. Rodrigo presidente também quer intervir. Muito obrigado, Excelência. Senhor presidente. Doutor Rodrigo também quer intervir. Por gentileza, eu agradeço a palavra. Eu também gostaria de que o advogado probatório relacionado a esse disparo de mensagens. Pelo que me consta, são 15 print screens acostados aos autos. Gostaria que ele se manifestasse sobre a robustez dessa prova para demonstrar o disparo dessas mensagens. Muito obrigado, presidente. Doutor Sacudini, Vossa Excelência tem a palavra. Se quiser um tempo a acrescentar, Vossa Excelência tem direito, porque nós tomamos, creio que cerca de 1 minuto e meio do tempo de Vossa Excelência. Gostaria, sim, Excelência. Gostaria de um tempo... Então, estou acrescentando 4 minutos, mais pares, mais 1 minuto e meio. Vossa Excelência tem a palavra. Gostaria de primeiramente, responder a primeira questão que o senhor, muito bem colocado, fez. É costumeiro saber que no Brasil nós temos, infelizmente, ainda uma sociedade muito leiga, muito desinformada. E, aproveitando-se dessa desinformação, os candidatos aqui, os pré-candidatos, aproveitaram-se ao meu entender, desta leiguice da parte da nossa sociedade e lançaram-se dessa oportunidade das fake news, informando, inclusive, que tinha algumas obras feitas por um patrocínio destes, o que fez a população entender que realmente tinha, e que pela bondade destes, fez com que se influenciasse sim no resultado da eleição. Tanto é que um percentual muito alto. Então, eu imagino, e aqui observadas a todas as perguntas feitas por Vossas Excelências, muito bem colocadas, que a democracia ela não permite esse tipo de desequilíbrio, ela não nos permite, mas, infelizmente, há pessoas que, usando desses malefícios, se beneficiam, não só no Brasil, o que a gente vê mundo afora, pessoas aí, inclusive com exemplos aí do presidente da maior economia mundial, do país mais poderoso do mundo, dos Estados Unidos, que do presidente Trump se aproveitou dessa situação também, utilizando-se de
errar aqueles moços que enviaram muitas mensagens e o que houve, segundo Doutor eles, é Secundino, uma para que influência sejamos direta. objetivos, me permita, doutor Secundino, para que sejamos objetivos, os 3 integrantes da corte, todos foram num ponto que eu acredito que foi todo mundo no mesmo ponto. Isso. O que nós queríamos realmente que Vossa Excelência nos trouxesse houve uma votação de 67%, foram eleitos 67%. Posta dos autos, 15 prints de fake news, que em tese seria fake news. A pergunta é, isso teve uma influência, digamos assim, decisiva no processo eleitoral? Nós estamos tratando de uma candidatura que foi eleita com a grande maioria. É isso. Para ser objetivo, é nesse ponto que nós estamos querendo nos situar. Correto. Vossa Excelência sabe perfeitamente que 15 prints mais espalhados para milhares de pessoas, ele realmente, com a tecnologia avançada que nós temos hoje, ele alcança um grande número de pessoas. E alcançando um grande número de pessoas, efetivamente, ele influencia sim. Basicamente, voltado e juntando com o que já foi falado, que as agências de propaganda veicularam em que os candidatos utilizaram-se do poder econômico, mentindo, alegando que tinham feito construções passadas, colocando gestões obras de gestores passados como se fossem suas. E isso, ao nosso entender, influenciou, sim, nas eleições. O que aqui também reforço que seja levado em consideração por este egrégio tribunal para que seja mantida a condenação dos réus. Considerando respondida a minha pergunta, eu gostaria de dar sequência às argumentações. 1 minuto e meio para a Vossa Excelência concluir. E eu quero frisar só mais uma questão com relação ao pedido de cassação dos mandatos, que há um ponto em que o próprio um partido coligado aos dois aqui processados, que foi o Partido Comunista, solicitou a cassação dos mandatos do mesmo. Ora, se o partido que o apoiava solicitou a cassação do seu mandato por fraude eleitoral, então é um pouco descabido a gente entender que eles não tenham realmente praticado fraude. Reforço aqui a tese da acusação de que os candidatos aqui postulados praticaram sim as fraudes e este escritório solicita que, reforçado pelo que foi aqui apresentado por mim e pela minha colega, que sejam mantidas a condenação e a cassação dos respectivos candidatos. E, sem mais para o momento, eu gostaria de solicitar que, em decorrência de tudo que foi apresentado, ao deferimento do nosso pedido, Excelência. Pois bem, Excelência, muito obrigado. A Corte tem alguma indagação a fazer? Não havendo, eu passo a palavra agora para a doutora Ana Clara. Doutora Ana Clara. Não, doutor Wesley primeiro, desculpe. Doutor Wesley, em defesa dos senhores José e João Silva. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos senhores ministros, ilustríssimo senhor representante do Ministério Público, caríssimos colegas, senhores e senhoras que acompanham essa sessão virtual, minhas mais sinceras saudações a todos. Trata-se, excelências, de recurso ordinário interposto por José e João Silva, buscando a reforma em partes da decisão prolatada pelo respeitável Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, visando afastar a decretação da cassação de mandatos e da inelegibilidade ora recorrente. Em primeiro lugar, destacamos que trata-se na origem da reunião de 3 AGEs e uma AIME ao arrepio do artigo 96b da Lei das Eleições, uma vez que não existe a identidade de fatos exigida pela norma positivada no ordenamento jurídico brasileiro. E tratam-se de objetos e causas de pedir diversas, portanto, não haveria que se falar em reunião das demandas. Passo agora, excelências, a apresentar algumas preliminares que entendem-se de especial importância
sobretudo porque as questões processuais não se tratam de mera burocracia judicial. Pelo contrário, trata-se de garantir isonomia aos jurisdicionados, bem como efetivação dos valores constitucionais, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Em primeiro lugar, destacamos que a primeira AGE foi ajuizada de forma prematura, antes do termo inicial, que é propriamente o registro de candidatura dos investigados. Portanto, no caso dos autos, importa-se na nulidade do processo, os termos do agravo regimental em recurso ordinário 107/87 de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes. Mais ainda, excelências, nenhuma das AGEs apresentadas à vossa apreciação constou delas o litisconsórcio passivo necessário. Percebam, nenhuma delas consta do polo passivo o candidato a vice-governador pela chapa majoritária, infringindo a súmula 38 desse egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Mais ainda, na primeira AGE, que supostamente trata de uma captação ilícita de sufrágios, o senhor Pedro Almeida, gerente do restaurante onde teria acontecido essa captação, fora citado ou se fez constar do polo passivo. Da mesma forma, o senhor Lucas Souza, presidente do Centro Espírita, onde supostamente teria havido o abuso de poder religioso, não consta do polo passivo da segunda AGE. Nos termos do agravo regimental em agravo de instrumento 35478 de 2020, a deficiência na formação do litisconsórcio passivo necessário acarreta a pronúncia de nulidade processual e, uma vez ultrapassada a data limite para ajuizamento da ação, a extinção do processo com resolução do mérito por decadência, nos precisos termos do artigo 487, inciso 2º do Código de Processo Civil. Mas não... Pois não, excelência. Por favor, um esclarecimento sobre a questão do litisconsórcio, só para contextualizarmos. O senhor fala da obrigatoriedade do litisconsórcio em relação a um terceiro que não é candidato como candidato, tanto no âmbito do 41A, como também no âmbito da AGE, só para deixar claro isso, por gentileza. Em relação a esse mesmo tópico, presidente, também gostaria de fazer uma pergunta em que o vice, ele consta do polo passivo da AIME. Então, se essa questão, em tese, poderia suprir a deficiência processual eventual alegada na tribuna pelo Dr. Wesley. É a palavra, Dr. Wesley. Perfeito. Muito obrigado, excelências, pela oportunidade de esclarecer esse ponto importante quando da apresentação das demandas. Bom, em primeiro lugar, de fato, os senhores Pedro Almeida e Lucas Souza não são candidatos. Todavia, a eles é imputada a responsabilidade pelos supostos ilícitos cometidos. Então, com as vênias ao princípio do contraditório e da ampla defesa, mais uma vez, vai-se necessário que eles constem do polo passivo. No sentido do do candidato a vice-governador pela chapa majoritária constar do polo da AIME, a AIME foi ajuizada em momento posterior. Então, possivelmente, a sua defesa teria seguido outros caminhos, pelo que também se requer a atenção a esse ponto por conta dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Está respondido, excelências? Continuado. Muito obrigado. Bom, continuando então, passo a tratar da ilegitimidade ativa do Partido Comunista para figurar no polo ativo da ação de impugnação de mandato eletivo. Como se sabe, o conceito de coligação não permite essa atuação, nos precisos termos do artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 9.504 de 97. Portanto, excelências, passamos então a mais uma preliminar importante. Percebam que o Ministério Público promoveu um aditamento absolutamente intempestivo. Com as devidas vênias, trata-se de uma construção teratológica, uma vez que, após a estabilização da demanda, o Ministério Público traz aos autos novos objetos, novas causas de pedir. Percebam, os réus já haviam sido citados e o eminente relator do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já havia feito o saneamento do processo. Portanto, não há que se falar nesse aditamento. Nada que dali prevém deve ser utilizado quando da análise do caso, uma vez que ocorreu ali a preclusão consumativa dos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil.
Todavia, como também vênias aos princípios da subsidiariedade, apresentamos pontos importantes quando a apreciação dos supostos abusos de poder religioso e econômico que vieram aos autos por força desse editamento. Percebam, em primeiro lugar, o que tange ao abuso de poder religioso, inexiste tipo eleitoral de abuso de poder religioso. Portanto, excelências, devemos aqui ter precisa atenção no que concerne ao princípio da anterioridade normativa, uma vez que eles apenas utilizaram de seu direito constitucional de livre exercício de culto religioso, inviolável nos termos do inciso 6º, artigo 5º da Constituição Federal. E a suposta fala do líder religioso foge da esfera de controle dos candidatos, não havendo qualquer abuso de direito a ser reprovado pelo Estado. Mais ainda, no que tange ao abuso de poder econômico, a única prova carreada aos autos é um relatório unilateralmente produzido pelo Ministério Público, sem contraditório, o que vai contra a jurisprudência desse egrégio tribunal nos termos do agravo regimental em RESP 66863 de 2019. Eles trazem aos autos meras estimativas, com quantias irrisórias que teriam sido gastas, sem sequer fazer qualquer especificação de como isso ocorre. Não consta dos autos qualquer característica que possa demonstrar a gravidade do fato. Contudo, excelências, ainda há que se destacar a boa-fé dos candidatos que a todo momento trouxe aos autos as suas prestações de contas parciais. Considerando, portanto, a fragilidade do conjunto probatório, pedimos a revisão do respeitável acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Muito obrigado pela atenção, excelências. Tem a palavra agora a doutora Ana Clara Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente desse tribunal, excelentíssimos ministros aqui presentes, ilustríssimo representante do Ministério Público, caríssimos colegas aqui presentes nesse julgamento. Ora, tratadas as questões preliminares pelo Dr. Wesley, adentrarei de forma mais específica ao mérito da ação. Especificamente em abuso de poder econômico, especificamente na acusação de captação ilícita de sufrágio. Excelência, ocorre que a prova juntada aos autos foi uma gravação ambiental. E gostaria de trazer duas informações relevantes sobre essa gravação ambiental. Primeiro, que a primeira gravação ambiental não tem o contexto especificado nos autos, o que é extremamente importante para verificar a licitude ou ilicitude da prova. Segunda informação é que a segunda gravação foi cortada, podendo facilmente ter sido descontextualizada. Excelência, veja bem, essa prova não tem mérito suficiente para fazer parte do convencimento de vossas excelências. Além disso, excelência, a conduta de captação ilícita de sufrágio ocorre desde o registro da candidatura até o dia da eleição, conforme o artigo 41A da Lei das Eleições. E acontece que a alegada reunião teria ocorrido no dia 20 de agosto de 2022. O registro de candidatura só ocorreu dia 25 de setembro de 2022, ou seja, quase um mês antes. Então, nós não podemos ignorar a estimativa temporal que traz o artigo 41A. Excelência, ocorreu ainda a acusação de abuso de propaganda antecipada. Ocorre, excelência, que o senhor João José Silva não abusaram do seu direito de propaganda antecipada previsto no artigo 36A. Ocorre que senhor João e José Silva não pediram voto e a única limitação que o artigo 36A traz é justamente a questão de não ter pedido explícito de voto, assim como o artigo 3º da resolução 23.601 dessa Corte. Excelência, ocorreu a... Doutora Ana Clara? Sim, perfeito. Vossa Excelência está falando de abuso de poder econômico e consta dos autos uma afirmação de que as despesas de pré-campanha foram totalmente desproporcionais à própria despesa de uma campanha eleitoral onde o candidato obteve 67% dos votos. Qual a justificativa que Vossa Excelência tem para isso? Excelência, alguns dos senhores ministros têm algo a acrescentar acerca desse ponto?
Não, desse ponto não, Excelência, mas eu gostaria que ela já pudesse, aproveitando a ocasião, que ela já abordasse a questão da ótica dela sobre o regime de responsabilidade dos candidatos como beneficiários do ilícito. O que ela tem a responder em relação a esse fato que é colocado na inicial acusatória. Agradeço. Vossa Excelência, poderia responder, poderia repetir a pergunta, por favor? A minha? A última. A última, doutor. A última, para que se esclareça a questão da responsabilidade dos candidatos como beneficiários do ilícito, ou seja, mesmo que eles não tenham praticado, os autos, a princípio, trazem elementos de indícios aparentemente graves e de um certo benefício em tese, isso vai ser deliberado pela corte depois. Eu queria a sua exposição em relação a esse argumento, a sua exposição defensiva em relação a ele. Muito obrigada, Excelência, pela oportunidade de esclarecer esses pontos. Eu gostaria de solicitar ao presidente o acréscimo de 2 minutos no meu tempo de fala para que eu possa responder de forma concisa as 2 questões. Deferido. Ok. Ora, Excelência, ocorre que nos autos realmente há informação de que na pré-campanha teria tido um gasto um pouco maior. Ocorre que o tempo de pré-campanha não é estimado na legislação. Então, eu poderia ter um tempo um tanto quanto maior na pré-campanha, o que poderia justificar gastos talvez maiores do que um período bem delimitado de campanha eleitoral. Quanto à pergunta do eminentíssimo senhor Zílio, referente à questão de ser beneficiário, ocorre que, fazendo parte, inclusive, de algumas explanações seguintes em relação a fake news que foram levantadas nesse caso, ocorre que o senhor João José Silva não tiveram qualquer tipo de autoria, não há qualquer indício de autoria. E toda a propaganda que foi veiculada não teria sido nem suficiente, como já foi falado aqui nessa corte, apenas 15 print screens de conversas não teria sido suficiente para justificar a mudança no pleito. Dessa forma, entendemos que, nesse contexto, não há sequer a gravidade para ser analisada a questão do beneficiário. Mas entendemos também que eles não teriam sido beneficiários dessa situação e que eles não poderiam responder por isso, porque não poderia culpar alguém por uma conduta de terceiros. Esse é o entendimento do nosso que levantamos aqui. Respondido, Excelências? Pode continuar. Ok, muito obrigada. E mais uma vez foi alegado disparo em massa. E eu gostaria de trazer aqui a definição de disparo em massa que a própria resolução 23.601 do TSE traz para nós. E entendam, ela traz que para ser disparo em massa precisaria alcançar um grande volume, o que não ocorreu. Temos apenas 15 print screens, como já questionado aqui nessa corte por vossas excelências aos advogados. Entendemos que há sequer a materialidade para que configure disparo em massa. Passando para um próximo ponto, ocorreu que a acusação de que o senhor João Silva teria prestado de forma abusiva entrevistas às rádios. Ora, excelências, o senhor João Silva meramente concedeu entrevistas a rádios exercendo seu direito de campanha. O artigo 3º da resolução 23.601, em seu inciso 1º, confere o dever de proporcionalidade e de tratamento isonômico à rádio. O senhor João Silva não pode responder por isso, menos ainda perdendo seu mandato legitimamente conquistado no pleito. Ainda volto ao assunto das fake news. Não há indícios de que as fake news tenham partido da assessoria do senhor João José Silva. Pode ter acontecido de apoiadores terem feito, mas a única possível responsabilização seria se fosse na propaganda eleitoral, o que não ocorre, o que não fica demonstrado nos autos. A propaganda eleitoral de senhor João José Silva foi totalmente legal e dentro dos parâmetros legais. E, excelência, por fim, gostaria de finalizar a minha fala trazendo que o IBOP realizou uma pesquisa de opinião
que já antecipava o resultado do pleito, tendo em vista que 71% da população paranaense teria mais chance de votar em um candidato que nunca ocupou um mandato eletivo. 62% informou que confiaria mais em candidato eleito pela primeira vez do que um reeleito. Ora, é o caso do senhor João José Silva. Os senhores João José Silva são o rosto de uma nova política, são o rosto de uma classe política em que essas pessoas acreditam. A população paranaense está cansada de uma classe política que vem se prolongando ao longo do tempo. E, dessa forma, demonstraram no pleito eleitoral que teriam a possibilidade, que gostariam de eleger candidatos novos. Isso tanto ficou demonstrado que o senhor João Silva foi eleito em primeiro turno com 68% dos votos. O senhor José Silva foi o candidato mais eleito a deputado mais bem votado do Brasil, a deputado federal. Excelências, a cassação de mandato é a última ratio. A cassação de mandato tem um caráter excepcionalíssimo. Não há o que se falar em cassação de mandato nesse caso, justamente porque não tem gravidade suficiente para tal. É bem sabido, excelências, que o Brasil é um dos países que mais caça prefeitos no mundo, conforme notícia já publicada. E esse é o caso que as gravidades das condutas não demonstram razões suficientes para caçar, devido às já demonstradas argumentações. E por todo exposto, rogam os recorrentes pela reforma da decisão prolatada pelo egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, acolhendo as questões preliminares suscitadas, afastando a decretação de inelegibilidade e cassação de mandato dos senhores João e José Silva. Pela atenção, muito obrigada a todos. Pois bem, encerradas assim as sustentações orais, tem agora a palavra para a réplica o doutor Secundino. Vossa Excelência tem 3 minutos. Muito obrigado, Excelência. Iniciamos a nossa réplica aqui, fazendo um breve comentário sobre o que o nosso nobre colega citou anteriormente, que não há na legislação brasileira o abuso de poder religioso. Eu quero aqui reiterar que realmente não há, mas o que se imagina e o que se observa, pelo que a gente estuda no direito, é que a necessidade, o direito nasce com a necessidade de se fazer justiça. Então, há de se convir que é injusto pessoas com um poder econômico tão alto fazerem pré-campanhas caríssimas, usarem dos seus meios de comunicação para se influenciarem a eleição, como a gente sabe que realmente foi uma eleição influenciada, percebe-se que foi uma eleição influenciada. Então, há de se entender que não há realmente na lei o abuso de poder religioso, mas a democracia requer princípios, é feita de princípios, entendeu? E aqui a gente vê ferido o princípio da igualdade. Uma pessoa que tem um poderio menor, de financeiro menor, não tem a mesma condição de competir em igualdade com esses 2 candidatos. Não teria essa condição. Então, realmente, não há o abuso de poder religioso, mas em havendo, dentro de um templo religioso, abraços, solicitação pelo líder religioso, que houve citação do nome do candidato, dos candidatos, implicitamente é pedido o sufrágio. Ele não foi pedido explicitamente, mas implicitamente foi pedido, sim. É o que se entende aqui na acusação. Então, gostaria de solicito que Vossas Excelências mantenham a condenação dos réus sobre esse prisma. Também aqui, vindo dar mais uma informação com relação ao artigo 96B, que o nosso também colega falou que são aditamentos intempestivos, com relação às novas provas levadas pelo artigo 223 do Código Civil. Não há de se falar no artigo 223 do Código Civil, porque esse artigo, 223 do Código Civil não trata desse assunto. É um assunto completamente diferente. Então, não há de se falar no artigo 223 do Código Civil. Aqui se falou que as ações elas foram intempestivas por serem
propostas por partes diferentes, mas se mantendo o mesmo juiz. Ora, é dito que quando a ação é sobre o mesmo assunto, ela pode sim permanecer sobre ser julgada pelo mesmo juiz, o que aqui não fere nenhum artigo, não fere nenhum princípio. Então, não há de se falar de que as ações são intempestivas, ou de que não podem ser ali julgadas pelo mesmo juízo. Com relação ao Ibope, sim, senhor. Pois não, excelência. Uma pergunta sobre essa. Houve a reconhecida conexão das AIGES com a AIME. Em relação a essa questão da conexão, eu tenho um questionamento em relação ao doutor Cindino, se haveria algum prejuízo à reunião dessas ações e se essas ações trataram do mesmo objeto. Essa é a minha questão. Se houve prejuízo e se elas tratavam do mesmo objeto. Obrigado, excelência, pela pergunta. Faltavam 30 segundos para o seu término, então estou concedendo a excelência responder e concluir. Correto. Excelência, muito boa pergunta. Eu informo que a conexão não causou nenhum prejuízo aos candidatos aqui, se isso é o questionamento, e entende este escritório que realmente há conexão e que realmente foi feito justiça dentro daquilo que foi postulado. Solicito de Vossas Excelências, pelo que aqui foi exposto, a manutenção da condenação dos réus e a manutenção da inelegibilidade pelos 8 anos. Esta defesa, esta acusação não tem nada mais a postular. Pois bem, observação, senhor presidente, para que o advogado esclareça a questão da possibilidade de aplicar sanção de inelegibilidade em relação àqueles representados que não têm elementos de participação pessoal no ilícito. Se isso é admitido, como é que ele justificaria isso? Obrigado. Vossa Excelência poderia repetir, porque houve uma pequena falha. A questão da possibilidade de responsabilização por inelegibilidade de candidatos que não participaram pessoalmente dos atos ou não tiveram alguma anuência com os atos. Só para que o senhor esclareça isso, por gentileza. Muito obrigado. Sim, Excelência, com certeza. A não participação direta realmente poderia não, mas indiretamente eles participaram. Então, a gente solicita a manutenção, sim, porque mesmo que eles não tenham participado diretamente, indiretamente participaram, sim. Considerando a pergunta respondida, se Vossas Excelências entenderam que foi respondida. Eu concedo agora a palavra à doutora Ana Clara para a tréplica. Vossa Excelência tem 3 minutos. Excelência, sou eu que vou fazer a tréplica pela nossa equipe. Não, desculpe eu não ter errado aqui. Eu tenho anotado a doutora Ana Clara. Então, será o doutor Wesley Tuão. Isso. Muito obrigado, Excelência. Feita a correção, doutor Wesley Tuão tem a palavra por 3 minutos. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. De forma muito concisa, gostaria de destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, os gastos de pré-campanha não foram situação mencionadas como indicativo de irregularidade sequer pela acusação no processo originário, como se depreende do primeiro parágrafo da 6ª folha do caso. Mais ainda, o próprio Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, em julgado recente, reconheceu a existência e a licitude da realização de despesas em período de pré-campanha, como se depreende do voto do ministro Og Fernandes no RO 11.550, o caso da cassação da senadora Selma Arruda. Mais adiante, apenas para esclarecimento, esclarecemos que o artigo 223 do Código de Processo Civil trata sobre preclusão consumativa. E todos os ilícitos que foram apontados, como, por exemplo, o disparo de mensagens, enfim, a fake news, não restou comprovado nos autos
sequer a anuência, sequer o conhecimento dos então candidatos junto com os ilícitos. Tampouco gravidade. Percebam que o conjunto probatório constante dos autos é tão fraco que não é capaz de sustentar uma cassação de mandatos. Nos termos do RESP 25857, é necessária a observância do princípio indúbio pro sufrágio. Na dúvida sobre a configuração do ilícito, não há que se falar em cassação de mandato eletivo, mas sim deve ser referendada a vontade popular. E é apenas isso que os recorrentes solicitam a vossas excelências, que seja mantida a vontade do povo. Percebam, candidato eleito em primeiro turno com 68% dos votos e outro deputado federal mais votado do Brasil. A aclamação popular foi vigorosa, portanto, assim requerem a reforma do respeitável acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para que se afaste a decretação de inelegibilidade e a cassação dos senhores José e João Silva. Doutor Wesley, o que Vossa Excelência tem a dizer sobre a afirmação de que teria havido abuso de poder religioso, a matéria que ainda está sendo, inclusive, está em apreciação na nossa Corte Eleitoral, a afirmação de que teria havido abuso de poder religioso. Eu questiono e já coloco alguns pontos. Os candidatos que Vossa Excelência está patrocinando a defesa integravam a esse centro espírita onde houve essa reunião? Eles eram frequentadores? Houve pedido de voto? O que Vossa Excelência tem para rebater? Porque um dos motivos alegados para a cassação seria o abuso de poder religioso. Sobre essa matéria, o que Vossa Excelência pode trazer esclarecimento para rebater o que foi colocado contra os candidatos? Perfeito, Excelência. Bom, de forma muito direta, em primeiro lugar, não consta do caso dos autos se os candidatos frequentavam ou não aquela cerimônia religiosa, aquele centro espírita. Isso não consta dos autos. Todavia, também não consta dos autos qualquer pedido explícito de votos. Percebam, consta dos autos que os candidatos permaneceram no lugar destinado aos fiéis e não fizeram sequer uso da palavra. Apenas consta uma suposta discurso favorável aos candidatos por parte do líder religioso. Portanto, primeiro, não se demonstra gravidade na conduta. Segundo, isso foge completamente da esfera de responsabilidade dos candidatos, principalmente, excelências, porque o senhor Lucas Souza, presidente do Centro Espírita, não consta do polo passivo da ação. Portanto, também pedimos novamente as vênias ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que ele não consta no polo passivo das demandas. Está respondido, excelência? Concluiu? Sim, perfeito. Você concluiu? Sim. Bem, encerrados os debates, eu pergunto, indago da Corte, se algum dos excelentes ministros tem algo a acrescentar ou alguma pergunta a fazer acerca do nosso julgamento. E não havendo mais nada a ser colocado na sessão, eu dou por encerrada a sessão. E, ao encerrar, se devolver a palavra ao doutor Marcelo Weick, à doutora Laila, não sei quem vai. Eu gostaria de dizer mais uma vez da minha grande satisfação de participar desse evento. Estou sendo repetitivo, mas eu estou sendo, digamos assim, a cada rodada eu tenho me motivado mais e tenho aprendido muito com essa juventude que está chegando aí, esses juristas, neojuristas, que certamente serão bem melhores do que nós, que já estamos passando da metade da vida, no meu caso. Então, eu fico muito satisfeito de participar. E sou muito grato, doutor Marcelo, pelo convite. Mais uma vez, agradeço. A Laila, que tem sido uma pessoa muito agradável, que sempre está solícita e que nos traz as informações. Eu pergunto muito, faço muito questionamento, e elas dali. Mas eu quero... A estrela de tudo isso são vocês, jovens participantes. Vocês são as estrelas, né? Nós estamos aqui compondo, né, e compondo, digamos assim, o quadro, mas as estrelas são os 4 concorrentes de excelente nível, estão de parabéns, parabenizo pela coragem, né, pelo desprendimento de participar de um evento como esse. Não deixa de ser uma exposição, é um evento grandioso a nível nacional,
estão competindo com juízes de todo, com advogados de o costume, com advogados de todo o Brasil, e posso dizer que a cada dia eu me surpreendo com o nível, o elevado nível. Estão todos de parabéns, continue assim, e certamente será uma decisão muito difícil, porque o nível é elevado, mas não tenho dúvida de que quem conseguir chegar nas finais será merecedor. Então, muito obrigado mesmo a todos, e sempre costumo dizer no final que eu não faço perguntas, eu faço provocações. Então, as minhas provocações são exatamente para mexer com vocês, mexer com brio e trazer aí de dentro da cachola, como a gente diz aqui no Nordeste, eu sou de João Pessoa, na Paraíba, trazer de dentro da cachola aquilo que às vezes está guardado numa gavetinha ali e a gente provoca e sai. E aconteceu isso hoje. Então, parabéns a todos e muito obrigado mais uma vez. Doutor Júnior, doutor Rodrigo, os dois Rodrigos, né, Zílio e Rodrigo Pedreira, eu vou passar a palavra aqui ao nosso autor do caso hipotético, nosso Luiz Fernando Casagrande Pereira, que quis vir dar um abraço a vocês três aí e também aos competidores, agradecer demais aí a presença de todos, parabenizar as competidoras e competidores, o show que vocês deram, parabéns. Eu já estou ficando até preocupado aqui, mais gente concorrendo aqui conosco, né, Pereira, para tirar já os parcos honorários aqui, mas parabéns, muito feliz mesmo por vocês, muito mesmo. Pereira, por favor. Valeu, Marcelo. Eu queria, estou passando aqui primeiro para agradecer muito ao Dr. José Ferreira Ramos Júnior, que colocou à disposição da competição o tempo dele em 4 avaliações. Então, eu agradeço muito, isso é muito bacana. Nós tivemos um time de primeira linha entre os avaliadores, isso estimula muito quem está competindo, e na mesma medida agradeço os 2 Rodrigos, né, o Rodrigo Pedreira e o meu amigo Rodrigo Zílio, que há tempo não vejo, nos vemos por aqui então, né, Rodrigo? Agradeço muito, Rodrigo, que você também, junto com o outro Rodrigo Pedreira, tenha colocado tempo à disposição aí da competição. Eu tenho dito que a competição tem me emocionado muito, porque é uma coisa que não existia, né? E o Marcelo colocou isso de pé, era uma coisa que eu sempre imaginei que seria bacana ter no direito eleitoral, e eu acho que ela vem de uma hora para outra, mas parece que já está há 10 anos aí. E veio para nunca mais sair na dimensão que ela tomou já na primeira edição. Quero dizer aos competidores aí que eu tenho visto, quando eu vou dormir, eu ponho as competições e fico ali torcendo para as duplas, na cama com o celular, com o iPad e tal, e vi várias competições, e realmente, como disse o Dr. João Ferreira Ramos Júnior, o nível é muito elevado, é uma coisa muito bacana. Eu já participei de competições como avaliador teve um ano passado no meu escritório de mediação, teve uma aqui em Curitiba de processo civil, né, e o nível assim, é o mesmo nível que eu vi das competições que estão consolidadas há muito tempo, que são essas de arbitragem, mediação e de processo civil. Então é uma honra muito grande, mas por outro lado, é como disse o Marcelo, é duro que vem concorrente aí no mercado que já está super concorrido, e isso abate os nossos honorários, mas vamos lá para a selva da advocacia com essa turma boa, que ganhe quem ganhar, vai ganhar, como disse o Dr. Júnior, uma dupla merecedora. Obrigado a todos os avaliadores, aos competidores e ao Marcelo por abrir um espaço para eu vir aqui dizer a todos o que eu tenho dito o tempo inteiro, do orgulho que é fazer parte dessa competição na dimensão que tomou. Eu só queria também, doutor Júnior, com a vossa permissão, fazer uma homenagem especialíssima aqui à doutora Laila, ao Daniel, né, à Monique, ao Marcos, né, também a equipe de comunicação, o Rafael, também o pessoal, a Isabel, lá com a equipe nossa da Bradep, né, assim, agradecer o pessoal do IPRAD, que tem ajudado muito, inclusive já o anúncio das 8 equipes, nós vamos fazer já coordenado pela equipe do IPRAD, né, vai ser um anúncio diferenciado, nós vamos tentar criar um negócio diferente para... Até, Marcelo, se você me permite, eu vou falar sobre isso aqui. Eu tive agora, eu até ia entrar no início, entrei no final, porque eu estava lá numa reunião, no estúdio, onde vai ser o CBDE. Embora o CBDE, desta vez, evidentemente,
não será presencial, será virtual, mas não será um conjunto de lives, né? Nós vamos ter muita tecnologia embarcada. Eu tenho dito para que olhem para o evento que a XP fez. A gente não vai fazer no nível da XP, mas vai ser uma coisa como a XP fez. Nós vamos ter um estúdio, nós vamos ter um painel de LED, nós vamos ter várias câmeras, cortes, edição, lettering. Vai ter uma coisa com muita tecnologia embarcada, que vai ser muito bacana de assistir. E a gente quer fazer o anúncio na segunda-feira, já lá onde vai ser o estúdio do CBDE, né? E a gente quer que tenha toda a tecnologia embarcada do Congresso para fazer o anúncio das duplas. Então, anuncio aqui em primeira mão que nós vamos fazer já uma pitada do que será o Congresso para anunciar com a pompa que merece quem é que vai chegar aí nas finais da competição. Show de bola. E também, só para avisar também, que foi também uma coisa que o IPRAD também já ofereceu, é que os 10 melhores oradores que não forem os classificados para as rodadas finais também serão convidados para atuar como relatores do Congresso, ou seja, para ajudar também na feitura do Congresso. É uma forma de mais uma atividade acadêmica importante para o crescimento de vocês. Então, além das 8 equipes classificadas, o IPRAD vai convidar mais os 10 melhores oradores para também funcionar como relatores do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Então, doutor Júnior, muitíssimo obrigado. O senhor tem sido um parceiro, né, um grande assim, educador acima de tudo. Meu querido Rodrigo Zílio, né, que eu tenho a honra de sempre ler, Rodrigo Pedreira, meu colega de trabalho. Pereira, parabéns pelo caso hipotético que você criou, quebrou a cabeça de muita gente aí, né? E a todos aí, os competidores, principalmente, as orientadores, Laila, Daniel, muitíssimo obrigado. A gente encerra hoje, eu muito feliz com essa jornada aí. E, presidente, o senhor encerra, né? Eu queria aproveitar a oportunidade, porque o doutor Luiz Fernando falou que teve uma competição de mediação. Eu estou cursando o mestrado em gestão de conflitos na Unifor, que está sendo, esses últimos dias, agora está sendo via videoconferência, mas foi 1 ano e meio de aulas presenciais, onde eu aprendi muito, e tenho aprendido muito ainda. Estou para concluir. Eu tenho interesse de participar, não para competir, porque eu estou velho para participar de competição, mas pelo menos assistir. Eu quero que se puder informar para o Marcelo Vai, que está por aqui, quando for ter qualquer competição nessa área. É uma área que eu estou estudando e estou gostando e gostaria de... Na próxima competição de nomeação... Nós somos para a Universidade de Colômbia, não sei se o doutor já foi lá na Universidade de Colômbia, tem um centro de mediação fantástico lá, em Nova York, e realmente é uma matéria que me interessa. O Fernando Vernalha, que é meu sócio, que o Vai conhece, teve na Universidade de Colômbia lá durante 6 meses. Mas eu quero dizer que o senhor já está nomeado como avaliador da próxima competição de mediação que vai ter aí, a Pré-Camarb. Pode anotar aí. Perfeito. Bom, encerrada a sessão, e me despeço de todos com um forte abraço, desejando saúde e paz. Amém. Um abração. Valeu, um abraço. Parabéns, moçada. Obrigado. Obrigado.